policiais expulsam veterano da formatura do filho. Muda tudo. Rafael estava lá, de pé nas últimas filas do auditório. Seu coração batia afobado. Ele olhava para o palco, onde seu filho, Lucas, se preparava para se formar. Um dia de alegria, de vitórias e novos começos, mas para ele tudo isso parecia envolto em sombras, com suas tatuagens que contavam histórias de batalhas. A aparência desgastada e os olhos que ainda refletiam os horrores da guerra. Rafael não se sentia no seu lugar. Ele já havia enfrentado monstros muito maiores do que qualquer um naquela sala poderia imaginar. E por um momento, ele se sentiu deslocado, um estranho em meio a risos e celebrações. O público estava animado, os formandos aplaudindo freneticamente os colegas que subiam ao palco. Então, como um golpe de meteorito em um céu azul, 6 policiais entraram no auditório. As luzes brancas refletem as insígnias em seus uniformes. O clima mudou. Rafael sentiu o peso de todos os olhares. A atmosfera antes festiva, agora saturada de desconforto. No canto de seus olhos, ele viu as expressões perplexas do público. E um sussurro correu. Ele parece perigoso! Uma declaração desconexa, mas que trouxe silêncios carregados. Os policiais caminharam até ele, e Rafael sentiu seu estômago revirar. Você precisa sair! Um deles disse, o som firme como uma ordem militar. Ele ergueu a mão em protesto, tentando explicar, sua voz trêmula. Eu só quero ver meu filho! Mas a autoridade já havia definido o que viam. O confronto se intensificou. O diretor da escola, uma figura hesitante, tentava recuperar o controle. Parem, este não é o caminho. Mas as palavras eram sopros perdidos em meio à tempestade. Os outros policiais, em vez de seguir o exemplo, começaram a intervir, não só com autoridade, mas com histórias próprias. Um deles, ao tentar segurar a situação, revelou uma cicatriz visível em seu braço, uma lembrança de sua própria luta. Outro começou a falar sobre a dor de ser tratado como um criminoso por causa de seu passado. E mesmo no meio da crise, algo curioso começou a acontecer. Rafael e aqueles oficiais se encontraram em suas próprias cicatrizes. Dentro daquele auditório, os traumas começaram a emergir. O deputado frustrado que queria ser aceito, a mulher que lutou para ser respeitada na corporação e o pai que nunca se sentiu digno do amor dos filhos. A tensão no ar se transformou em uma discussão, onde os fantasmas de todos eles dançavam sob a luz intermitente das emoções. Olhares nervosos, mas, enquanto isso no palco, Lucas observava perplexo, lutando para entender o que acontecia com seu pai. A atmosfera estava carregada e a única certeza era que a luta de um homem estava entrelaçada com as vidas de 6 outros. Rafael respirou fundo, um nó se formando em sua garganta. O que você faz quando os muros que levantou se tornam a prisão que o impede de ver seu filho? E mais importante, o que essas pessoas fariam agora que haviam descoberto que todos estavam lutando pelas mesmas razões? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que, Jaganos, você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael ainda se perdia nas emoções daquela sala. O tumulto dos policiais e a tensão no ar pareciam uma tempestade. Ele olhou ao redor, os olhares pesados fixados nele, como se ele fosse o vilão de um filme. E nesse cenário trágico, de repente a atmosfera alheia se dissolveu. Uma mulher do fundo do auditório se destacou. Ela parecia pequena, mas seus olhos brilhavam como fogo em meio à escuridão. Era Valéria, uma técnica de enfermagem que havia trabalhado em projetos para veteranos. Seu rosto refletia preocupação, mas também determinação. Esperem! Valéria gritou, sua voz cortando o silêncio. Todos se viraram para ela e Rafael sentiu a esperança brotar. Não era a primeira vez que Valéria intervia. Ela havia ouvido a conversa e sabia da luta silenciosa de Rafael. Mas o que ela fez em seguida fez o mundo desabar em torno dele. Eu conheço esse homem, ela continuou, olhando diretamente para os policiais. Rafael não é um perigo. Ele é um herói. O murmúrio na sala cresceu, as reações varrendo um pouco da tensão, mas não por muito tempo. Valéria deu um passo à frente. A presença dela era firme, mas seus tremores eram inegáveis. Ele lutou pelas nossas vidas. Ele precisa estar aqui para ver seu filho se formar. Os policiais hesitaram. Há momentos em que um olhar pode dizer mais do que 1000 palavras. E mesmo enquanto duas figuras se enfrentavam, uma terceira sombra se ergueu. Lucas, no palco, finalmente apreendeu o sentimento que envolvia aquela sala. Ele percebeu que estavam discutindo seu pai, que aquele confronto não era apenas sobre Rafael, mas sobre escolhas, julgamentos e visões distorcidas. Quando Lucas se virou, seu olhar fixo nos policiais, uma palavra escapuliu de seus lábios. Vai! Mas, nesse instante, uma explosão de som irrompeu. Uma detonação inesperada, um estrondo ensurdecedor cortou o ar, alternando a atenção de todos. As vozes começaram a piscar. O teto tremeu e a construção pareceu se contorcer. Rafael e Lucas se olharam e a expressão de horror nas faces deles disse tudo. O pânico tomou conta. Os policiais, preparados para qualquer coisa menos uma explosão, se voltaram em direção à saída. Valéria caiu e Rafael se lançou para protegê-la. A sala parecia um mar agitado, pessoas correndo em direções opostas, tentando encontrar abrigo, se agarrando a qualquer coisa que pudesse oferecer segurança. Fiquem calmos! Fiquem calmos! Um dos policiais gritou. Mas as palavras eram jogadas ao vento, e quando a poeira começou a assentar, um corpo desabou no chão. Um dos policiais, o que parecia ter a maior cicatriz, ficou caído com os olhos vidrados, pálido como o luar. Um outro policial gritou um nome: Douglas! O mundo ao redor pareceu desvanecer para Rafael. Mas tudo ao mesmo tempo ficou tão claro. Ele não podia deixar Lucas lá em cima, só, vulnerável. Eles sabiam. Um sussurro correu pela multidão.
Rafael virou-se rapidamente. Percebia que o que estava acontecendo ia além de um simples azar. Cada rosto agora refletia a mesma pergunta. O que estava realmente em jogo? E Valéria, ainda no chão, olhou para Rafael e, com olhos arregalados, sussurrou: Eles te conhecem. O que você não me contou? O ar estava denso com segredos e revelações. O que mais estava escondido sob a superfície? Rafael sabia que precisava responder, mas a verdade parecia estar tão além de suas capacidades. E enquanto as sirenes se aproximavam, o que ele faria a seguir era um mistério que mudaria tudo. O ar estava carregado de tensão, e Rafael ainda estava digerindo a cena do que acabara de acontecer. As sirenes se aproximavam, mas ele não poderia deixar de encarar a mulher que estava no chão. Valéria. Ela olhou para ele, olhos arregalados, carregados de um misto de medo e compreensão. Sua voz estava baixa, mas marcada por uma urgência quase palpável. Rafael, precisamos saber a verdade. Mas antes que ele pudesse responder, um estalo cortou o ar. Uma porta lateral se abriu com violência e um grupo de homens uniformizados invadiu o auditório. Eles não eram policiais. Era uma força-tarefa com insígnias desconhecidas e armas expostas. Rafael sentiu seu coração parar. O que está acontecendo? Um dos policiais gritou, vacilante, a expressão no rosto dele mudando de domínio para pânico. O foco da sala agora se dividiu entre os policiais que tentavam controlar a situação e a nova equipe que avançava como se estivesse em uma missão. Fiquem onde estão! A voz autoritária vinda da nova equipe alcançou todos. Mas Rafael estava em modo de proteção. Ele tentava se aproximar de Lucas, que ainda estava paralisado no palco. O rosto do filho era uma máscara de confusão, misturado a uma ponta de medo. Rafael sabia que precisava chegar até ele. Antes que pudesse dar um passo, a força-tarefa rapidamente se dividiu, cercando o auditório. Então, como um raio em um céu sem nuvens, uma voz rouca cortou a confusão. Professor Rafael, saia daqui agora! Um dos homens da nova equipe apontou para ele, e o mundo ao redor pareceu se distorcer. Professor Rafael? Valéria repetiu. O choque em sua voz, claro como cristal. Rafael sentiu um frio na espinha. Ninguém sabia que ele havia sido professor de direito na universidade antes de ir para a guerra. O que você sabe sobre isso? Ela rosnou. A fúria começando a se acumular. O novo grupo, que apontava armas agora, parecia se concentrar em Rafael. Ele tentou seguir a linha de raciocínio, mas somente memórias dolorosas de seu passado começaram a ressurgir. Lembranças de amigos que ele desapontou, vidas que não pôde salvar, e então a relação conturbada que tinha com Lucas se intensificou em sua mente. Precisamos dele! Um dos homens disparou. Era um tom que não se negava. Os segredos que você escondeu, Rafael, são maiores do que imagina. O que você fez na guerra está interligado a isso. A confusão e o choque da sala aumentaram, e Rafael estava paralisado. Lucas finalmente se pronunciou, a voz rouca e trêmula. Pai, o que está acontecendo? O que você fez? Mas era tarde demais. O que ele teria que explicar não era apenas sobre seu passado, mas sobre algo mais profundo que afetava todos eles. O olhar dos policiais se voltava contra ele. Havia um peso que poderia mudar a história de cada um ali. Um dos oficiais com a cicatriz no braço se pôs à frente dele, os olhos cheios de dor e reconhecimento.
Você não é só um herói ou um vilão. Você é a chave para tudo isso. As palavras ecoaram. E um novo silêncio se instalou. Um silêncio que pulsava com a expectativa de mais revelações. Então, o que mais estava escondido? Rafael sentia o peso do olhar de Lucas, o que ele poderia revelar sem arruinar a vida do filho. A verdade era um labirinto! E a cada nova reviravolta, a possibilidade de um fim para aquela história se tornava cada vez mais distante. Um sussurro correu pela multidão. Você era um informante! A revelação suspensa no ar agora parecia um fogo prestes a consumir tudo. O próprio Rafael começou a se questionar quem ele realmente era e o que isso significaria para Lucas. O mundo estava se desmoronando ao redor dele, enquanto a verdadeira batalha estava apenas prestes a começar. O silêncio e as vozes se entrelaçavam em um mistério que o futuro poderia muito bem fazer implodir. A única certeza que havia. Tudo estava prestes a mudar e Rafael precisava decidir o que faria em seguida. Rafael sentiu o peso dos olhares cada vez mais distantes. Ele estava no centro de uma tempestade, não apenas externa, mas interna. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Sua relação com Lucas, seu passado e até mesmo sua identidade. O tumulto começava a se intensificar. Professor Rafael, saia daqui agora! A voz da força-tarefa ecoou novamente, como um raio atravessando a confusão. Rafael olhou para Valéria, que também estava paralisada. O olhar dela misturando um pedido de ajuda com uma necessidade urgente de resposta. O ambiente estava tenso, o ar denso com a expectativa e a pressão. Subia como uma onda prestes a arrebentar. E então, em meio ao caos, o inesperado ocorreu. A porta principal se abriu e um homem alto, vestido de maneira casual, entrou. O rosto dele era familiar para Rafael. Era um ex-companheiro de batalha. Mas mais do que isso, era alguém que ele nunca imaginou ver novamente. O nome dele escapuliu da mente de Rafael como uma sombra. Carlos. Assim que os olhares se encontraram, o coração de Rafael disparou. Carlos estava vivo. E pelo jeito, ele não veio sozinho. Rafael, você precisa saber a verdade! Carlos gritou com uma urgência frenética. A sala ficou em silêncio, todo mundo aguardando o que iria acontecer. E enquanto Rafael tentava processar a presença de Carlos, uma explosão de sons começou a ecoar pela sala. Parecia que tudo ao redor se movia em câmera lenta. O olhar de Lucas buscava por ele, angustiado, enquanto Rafael sentia a pulsação acelerada do medo. Carlos continuou a falar, as palavras saindo rapidamente. O que você não sabe é que a missão que você sofreu não era só uma missão. Havia algo muito maior, algo que você foi enganado para não ver. O choque das palavras rasgou o ar, como um corte profundo. O quê? Rafael queria entender, mas seu cérebro estava num turbilhão. Valéria olhou para ele, confusa, e os policiais trocaram olhares nervosos. O clima estava mudando. E a realidade parecia dar voltas sobre si mesma. Você estava sendo vigiado, Rafael. Acreditava que estava lutando por um bem maior. Mas os inimigos estavam mais perto do que você imagina. Carlos fez uma pausa e o ambiente parecia estar à beira de um colapso. Eles sabem quem você é. Você não é apenas um veterano. Você é um alvo. E tudo o que você fez foi para guardar um segredo que pode mudar o curso da história.
Um murmúrio se espalhou pela sala. Olhares confusos e indignados se cruzaram. Rafael se sentiu como se estivesse prestes a desmaiar. O que Carlos estava insinuando? A nostalgia da guerra. As memórias que ele lutava para esquecer começaram a sumir, assombrá-lo novamente. Uma pressão profunda no peito, um nó na garganta. Afinal, o que ele realmente havia feito lá? A tensão foi cortada abruptamente quando um oficial da força-tarefa gritou: "Silêncio! Não estamos aqui para discutir. Precisamos dele." A situação ficou ainda mais caótica. Rafael sentiu os olhos de Lucas queimarem em sua pele. Um filho procurando entender o pai. E o peso disso era esmagador. Corações acelerados. Olhos arregalados. O que mais Rafael estava escondendo? Valéria, ferida e ainda no chão, ergueu a mão. "Rafael, quem você realmente é?" A pergunta parecia ressoar através da sala. Um eco de todas as suas incertezas. A verdade estava ao alcance das mãos. Mas Rafael estava amarrado por seu silêncio. E então, como se um relâmpago iluminasse a escuridão, um policial com a cicatriz no braço se adiantou, a voz trêmula. "Rafael, você é o informante que estávamos procurando?" Com essas palavras, um silêncio pesado se instalou. Todos os olhos estavam fixos nele. O peso do mundo desabava sob seus ombros. A sala estava estagnada em um momento que parecia eterno. Rafael travou. Ele tinha que decidir. Revelar a verdade. Uma verdade que poderia jogar seu mundo para o alto e destruir tudo. Ou manter em silêncio e arriscar a segurança de todos ali. Os murmúrios aumentavam. As emoções fervilhavam. E o tempo parecia congelar, enquanto a escolha que ele deveria fazer se desenrolava diante dele. Ele fechou os olhos, respirou fundo, e naquele momento crítico, tudo estava prestes a mudar. A tensão era palpável, e a única certeza que restava era que, independentemente do que decidisse, as consequências seriam devastadoras. A escalada do conflito havia apenas começado, e Rafael estava preso no epicentro. O que ele realmente escolheria? A resposta era um mistério. Rafael sentiu o peso dos olhares cada vez mais distantes. Ele estava no centro de uma tempestade não apenas externa, mas interna. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Sua relação com Lucas, seu passado e até mesmo sua identidade. O tumulto começava a se intensificar. "Professor Rafael, saia daqui, agora!" A voz da força-tarefa ecoou novamente, como um raio atravessando a confusão. Rafael olhou para Valéria, que também estava paralisada. O olhar dela misturando um pedido de ajuda com uma necessidade urgente de resposta. O ambiente estava tenso, o ar denso com a expectativa. E a pressão subia, como uma onda prestes a arrebentar. E então, em meio ao caos, o inesperado ocorreu. A porta principal se abriu e um homem alto, vestido de maneira casual, entrou. O rosto dele era familiar para Rafael. Era um ex-companheiro de batalha, mas, mais do que isso, era alguém que ele nunca imaginou ver novamente. O nome dele escapuliu da mente de Rafael, como uma sombra. Carlos. Assim que os olhares se encontraram, o coração de Rafael disparou. Carlos estava vivo, e pelo jeito ele não veio sozinho.
Rafael, você precisa saber a verdade! Carlos gritou com uma urgência frenética. A sala ficou em silêncio, todo mundo aguardando o que iria acontecer. Enquanto Rafael tentava processar a presença de Carlos, uma explosão de sons começou a ecoar pela sala. Parecia que tudo ao redor se movia em câmera lenta. O olhar de Lucas buscava por ele, angustiado, enquanto Rafael sentia a pulsação acelerada do medo. Carlos continuou a falar, as palavras saindo rapidamente. O que você não sabe é que a missão que você sofreu não era só uma missão. Havia algo muito maior, algo que você foi enganado para não ver. O choque das palavras rasgou o ar, como um corte profundo. O que? Rafael queria entender, mas seu cérebro estava em um turbilhão. Valéria olhou para ele, confusa, e os policiais trocaram olhares nervosos. O clima estava mudando, e a realidade parecia dar voltas sobre si mesma. Você estava sendo vigiado, Rafael. Acreditava que estava lutando por um bem maior, mas os inimigos estavam mais próximos do que você imagina. Carlos fez uma pausa, e o ambiente parecia estar à beira de um colapso. Eles sabem quem você é. Você não é apenas um veterano, você é um alvo. E tudo que você fez foi para guardar um segredo que pode mudar o curso da história. Em um golpe devastador, a sala ficou em choque. Um policial, o que tinha a cicatriz, deu um passo à frente, a boca aberta em descrença. Rafael, você é o informante que estávamos procurando? Era como se um trovão tivesse estourado na sala. Os olhares se voltaram com uma intensidade que Rafael nunca havia sentido antes. Lucas, do palco, ficou paralisado. A expressão dele pedindo explicações. O mundo que já estava bagunçado, agora parecia se despedaçar em 1000 pedaços. Não! Isso não é possível! Valéria gritou, a voz dela tremendo. O sentimento de traição se instalou como um veneno no ar. Rafael sentiu as mãos gelarem. Um lamaçal de memórias e verdades que ele havia tentado enterrar. O peso daquele segredo que ele levava agora era insuportável. Carlos se aproximou. Rafael, você é a peça-chave. Precisamos de você. O que você conhecia, do que você fazia, está mais entrelaçado do que pensávamos com toda essa situação. Precisamos entender o que você fez. Lucas finalmente conseguiu articular, a voz cheia de confusão e dor. As palavras dele cortaram fundo em Rafael, como uma lâmina. Isso é mais complexo do que você imagina, Lucas. Rafael murmurou, o eco de sua voz atravessando a sala. Mas, naquele instante, algo mais aconteceu. Um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta pela qual Carlos entrara foi arrombada do lado de fora e uma nuvem de fumaça escura irrompeu, invadindo o auditório. Fuja! Gritou um dos policiais, começando a dispersar o público em pânico. As luzes piscavam, a fumaça tornava a visão embaçada e Rafael sentiu o terror tomar conta dele. Tudo que ele conhecia estava em risco. Rafael! Carlos gritou, agarrando o braço dele. Você precisa tomar uma decisão. Siga-nos se quiser descobrir a verdade completa. Não podemos ficar. O caos se instaurou. As pessoas corriam, gritando, enquanto Rafael olhava para Lucas, o filho dele, perdido em meio ao tumulto. Ele se viu dividido entre seguir Carlos em busca da verdade e ficar para proteger Lucas. O chão sob seus pés tremeu e em meio à confusão, uma pergunta ecoou na mente dele. Qual era a verdadeira identidade de Rafael? E quem de fato estava atrás dele? A resposta estava mais perto do que imaginava. E a única certeza que restava
era que tudo estava prestes a se desdobrar de uma maneira que ele nunca sonhou. Rafael sentiu o peso dos olhares. A adrenalina tomou conta dele. Nossos corações pulsavam em um ritmo frenético. Carlos, seu ex-companheiro de batalha, estava à sua frente. E ele não sabia o que pensar. O caos se instalara. A fumaça densa preenchia o auditório, ocultando o desespero e a confusão. Suas pernas tremiam enquanto um tumulto de perguntas se aglomerava em sua mente. O que Carlos queria dizer? Rafael, você precisa decidir agora. Carlos gritou novamente, e o clima apertava a cada segundo. Rafael olhou para Lucas, que parecia congelado no palco, os olhos brilhando com uma mistura de medo e confusão. Foi então que, de repente, um grito cortou o ar. Cuidado! Um estrondo reverberou do lado de fora, e a porta do auditório foi arrombada por uma figura encapuzada, uma sombra surgindo dali. O rosto não era visível, mas a arma que ele carregava falava por si. O pânico se espalhou como fogo, e uma gritaria ensurdecedora tomou conta do lugar. Rafael se viu empurrando Lucas para trás, mas o rosto do homem encapuzado estava fixo nele. Rafael, você não pode deixar que ele saia. O toque de dedo no gatilho soou mais alto que qualquer grito. Rafael sabia que o homem estava lá por ele e não estava brincando. Quem é você? Ele conseguiu dizer, a voz ecoando com um desespero quase anuviado. O encapuzado sorriu, uma expressão escondida, mas os olhos brilhavam com malícia. Só venho cumprir o que foi vendido. E você está no meio do caminho. Seus olhos se fixaram em Carlos. Não posso deixar que você revele o que sabe. O que estava acontecendo? Rafael olhou para Carlos, esperando respostas, mas o ex-companheiro parecia tão aturdido quanto ele. As memórias da guerra saltaram à superfície e Rafael se lembrou de um passado que pensou ter enterrado para sempre. Mas o encapuzado prosseguiu. Você não se lembra, não é? Achei que você soubesse. E agora o garoto, ele tem que pagar. As palavras eram venenosas e Rafael sentiu a raiva crescer dentro dele. Arrastou Lucas para mais perto, o peito pesado. Ninguém vai tocar no meu filho. O encapuzado ri. Um som vazio que ecoou entre as paredes. Você ainda não entendeu. Lucas é a chave. O que ele não sabe, nem você. Vai mudar tudo. Um murmúrio surgiu entre o público. Os rostos inquietos, confusos. Valéria olhou para Rafael, a expressão em seu rosto se transformando de dúvida para um pânico. Genuíno! Rafael, o que ele está dizendo? Isso não faz sentido. Rafael sussurrou, mas a verdade começou a se cristalizar em sua mente. Um pesadelo que ele achava que era só seu estava prestes a engolir seu filho. Carlos, ainda em choque, pareceu finalmente entender. Rafael, você tem que se lembrar. Ela estava certa sobre você. Você sabia! A revelação atingiu Rafael como um soco no estômago. Ele não sabia o que estava escondido, mas a sombra que pairava sobre sua vida e agora sobre Lucas era implacável. Ele olhou nos olhos de Lucas, que ainda não compreendia o tamanho do que estava acontecendo. Pai, Lucas chamou, a voz cheia de medo. Vou te proteger, Lucas, prometo. Rafael gritou, mas as palavras pareciam vazias em meio à calamidade. O encapuzado avançou um passo e Rafael percebeu que estava prestes a se lançar em uma guerra, não apenas contra ele, mas contra tudo o que seu passado significava. A força estava mudando e o caos ao redor deles parecia se intensificar a cada segundo. Rafael tomou uma decisão. Ele não poderia deixar que o ciclo de dor afetasse seu filho.
E escutem, ninguém vai machucá-lo. Nesse instante, algo nas mensagens começou a se desdobrar em sua mente. O que mais ele estava escondendo? E como essa verdade poderia transformar tudo ao seu redor? As respostas estavam se juntando, mas o que ele realmente sabia poderia ser o fim de todos eles. As sirenes gritavam mais perto, e a sensação de um desenrolar que mudaria suas vidas estava prestes a acontecer. E uma única pergunta pairou no ar: quem realmente era Rafael? E o que realmente havia nele que todos queriam esconder? Rafael sentiu o peso dos olhares ao seu redor. Aquela situação estava prestes a explodir, e ele precisava decidir rápido. O encapuzado à frente era uma ameaça, mas as palavras de Carlos ecoavam na sua mente como um alerta: Lucas, tem a chave. O que isso significava? Ele mal tinha tempo para pensar antes que tudo desmoronasse. O homem encapuzado avançou, a arma apontada diretamente para Rafael. Você não pode esconder a verdade mais, gritou, sua voz repleta de raiva. O pânico tomou conta do auditório e as pessoas começaram a se afastar, tentando encontrar uma saída. O chão parecia tremer sob seus pés e Rafael não sabia o que fazer a seguir. Não, você não vai machucar meu filho. Ele se colocou na frente de Lucas. A proteção natural de um pai. O olhar de Lucas era de confusão e Rafael sentiu seu coração partir ao ver a incerteza no rosto do filho. Fique atrás de mim, Lucas. Não olhe. E então, no meio do caos, a porta se abriu novamente e um grupo de homens uniformizados entrou. Mas dessa vez eram diferentes. Eles não pareciam ser da força-tarefa e suas insígnias não eram conhecidas. Com passos firmes, o líder do grupo apontou para Rafael. Desça agora! É uma ordem! A situação não é tão simples. Carlos interveio, mas a voz dele teve pouco efeito. A tensão corria como um fio elétrico. E foi nesse momento, em meio ao caos total, que tudo mudou. O encapuzado atirou, mas não em Rafael. A bala disparou para o alto e uma luz branca explodiu no auditório, revelando um dispositivo explosivo que estava preso por trás dele. O impacto fez a sala tremer. As lâmpadas estouraram e um grito ecoou. A fumaça começou a subir e... o pânico se transformou em caos total. Corram! Agora! Gritou um dos policiais enquanto as pessoas começaram a correr desesperadas em todas as direções. Mas Lucas ainda estava paralisado no palco. Rafael viu o filho e, sem pensar, se lançou em sua direção. Lucas, venha! Mas antes que ele pudesse alcançá-lo, uma faca cortou o ar e se cravou na madeira, perto do pé de Lucas. O menino pulou para trás, os olhos arregalados. O encapuzado sorriu. Agora parecia ainda mais perigoso. Então uma figura conhecida surgiu da fumaça. Valéria, com um olhar feroz. Pare com isso, Valéria gritou, avançando em direção ao homem. Você não vai tocar nele. Mas, em meio à confusão, o encapuzado riu, sua expressão revelando algo que ninguém esperava. Você não sabe, não é? Lucas não é quem você pensa que é. A declaração pairou no ar como uma nuvem escura e o tumulto parou por um breve instante. Todos olharam entre Lucas e o homem encapuzado, esperando uma revelação. O coração de Rafael disparou. O que ele queria dizer? Ele não pode ser. Então, a verdade começou a tomar forma em sua mente.
O que Carlos disse? As lembranças da guerra que ele pensou ter enterrado, tudo estava se juntando em um quebra-cabeça terrível. O encapuzado continuou. Seu filho é parte do que está por trás disso tudo. Ele é uma peça-chave na nossa operação. As palavras cortaram como uma lâmina. Rafael sentiu a presença de uma verdade distorcida e agonizante. Uma onda de horror o atingiu. Ele olhou para Lucas, os olhos do filho entregando uma inocência que estava prestes a ser destruída. Não, isso não pode ser verdade! Rafael gritou, mas o olhar do encapuzado era seguro, como se ele tivesse a prova daquilo. Lucas, então, com a voz trêmula, perguntou: Pai, o que está acontecendo? O que ele está dizendo? A pergunta feriu Rafael profundamente. Ele não tinha respostas. Ele estava preso entre o desejo de protegê-lo e a dor de tudo que estava se desenrolando diante dele. As sirenes ecoaram do lado de fora. Mas a verdadeira tempestade estava dentro daquele auditório. O que Rafael faria agora? Como ele poderia enfrentar essa nova tensão, essa nova realidade? Ele precisava decidir: proteger Lucas a qualquer custo ou descobrir a verdade e arriscar tudo novamente. Com tudo prestes a se desdobrar em um caos ainda maior, Rafael se perguntou se aquela era a hora de lutar ou fugir. E como cada escolha resultaria em algo que mudaria suas vidas para sempre. E, no fundo, ele sabia que o tempo estava se esgotando. O encapuzado avançou, a arma brilhando sob a luz intermitente da sala em desespero. Rafael sentiu seu coração acelerar, como se quisesse saltar do peito. Lucas estava atrás dele. Os olhos arregalados, buscando segurança em meio ao caos. As palavras do encapuzado ecoavam, carregadas de significado que desmoronava a realidade que Rafael conhecia. Lucas é a chave, gritou mais uma vez, vestindo um tom ameaçador. O pânico parecia vibrar no ar. Cada respiração pesada e ansiosa. Rafael olhou para Lucas, cujo olhar estava misturado entre confusão e medo. Nessa fração de segundo, o orgulhoso pai queria proteger seu filho a todo custo. Mas as palavras do homem encapuzado reverberavam, desafiando sua sanidade. Isso é tudo uma mentira! Rafael gritou, a voz embargada pelo desespero. Você não sabe do que está falando. O encapuzado apenas riu, um riso vazio que ecoou entre as paredes do auditório, intensificando a tensão. Valéria, caída no chão, tentou se levantar, mas a força da palavra mentira disparou como um eco. Você precisa encarar a verdade, Rafael, disse o encapuzado, aproximando-se. Tudo o que você fez, tudo o que você é, está interligado nesse plano. E Lucas? Ele é parte disso. O segredo que você escondeu vai te destruir. E a única alternativa que você tem é nos entregar. Rafael estava quase sem palavras. Seu passado, a guerra, as escolhas feitas, tudo começava a se misturar de forma caótica, como se um tornado estivesse devorando sua mente. O que Carlos quis dizer? O que ele sabia? E então, enquanto os olhares ao redor se tornavam cada vez mais alarmados, um novo barulho ressoou. A porta lateral do auditório foi arrombada e um grupo de homens uniformizados entrou, mas não eram de uma força-tarefa conhecida. Eram rostos novos, desconhecidos, seus olhos fixos em Rafael com uma intensidade que fazia a pele dele se arrepiar. Uma equipe ainda mais letal. É agora, Rafael! Eles estão vindo!
berrou um dos novos homens, e nesse instante, um sentimento de urgência invadiu a sala, como um relâmpago varrendo o céu. O caos que já estava armado se transformou em um verdadeiro pandemônio, onde gritarias e passos apressados se misturavam em um cenário desolador. "Pai!" Lucas gritou, assustado, enquanto Rafael tentava se mover em direção a ele. Mas o caminho estava obstruído pela correria de pessoas que procuravam saída. Rafael rugiu com os braços estendidos. "Voltem! Voltem! Ninguém vai machucar meu filho!" Mas assim que Rafael fez menção de se levantar, o encapuzado se lançou à frente. E antes que pudesse imaginar o que estava acontecendo, ativou um dispositivo em seu pulso. Uma explosão ensurdecedora ecoou, causando um clarão ofuscante que dominou a sala. Rafael se agachou, tentando proteger o filho. E quando a poeira começou a assentar, o que restou foi um silêncio insuportável. Mas não era um silêncio qualquer. Ele estava cheio de incerteza. O encapuzado havia sumido, e ao mesmo tempo a nossa equipe estava à procura de Rafael em meio à confusão. E então, algo completamente inesperado aconteceu. Uma figura familiar emergiu da fumaça. Uma mulher. Seu olhar focado, quase angelical. Era Clara, sua ex-esposa. "Rafael!" ela gritou, um misto de alívio e urgência na voz. O choque percorreu a sala como um relâmpago. Clara não aparecia há anos, e ali estava ela, viva e em carne e osso, com uma determinação feroz. "Você precisa entender. Lucas não é quem você pensa que é. Ele é..." A declaração pairou no ar, como uma bomba prestes a explodir. O que ela estava prestes a revelar seria devastador. O que ela queria dizer? Todo mundo parecia congelado, enquanto os olhares se alternavam entre Rafael e Clara. O campo parecia ter parado, e a verdade estava prestes a ser exposta. Mas a única certeza era que aquele momento mudaria tudo. E a única pergunta que ecoava na mente de Rafael era: como essa reviravolta abriria umas portas para o que estava escondido? Como isso afetaria o que restava de sua família? E o que aconteceria com Lucas? A sala estava cheia de perguntas, e a resposta era um mistério aterrorizante. O coração de Rafael disparou ao ouvir o nome de Clara. Tudo que ele pensava saber desmoronou. Naquele instante. "Clara, o que você está fazendo aqui?" Ele mal conseguia acreditar no que via. A mulher que ele amara e perdera estava na sua frente. E a confusão era palpável. "Rafael, você precisa escutar!" Clara gritou, mas a fumaça era densa e o ruído ainda ameaçador. Lucas não é seu filho." As palavras cortaram o ar como uma faca. O mundo de Rafael desabou ainda mais. A expressão no rosto de Lucas se transformou de confusão para um misto de medo e incredulidade. "O que você está dizendo, mãe?" "Ele é meu filho, mas não é seu." Clara insistiu, sua voz carregada de emoção. Os olhares de todos se voltaram para ela. A tensão na sala se acumulava como uma tempestade prestes a estourar. Rafael sentiu seu estômago revirar. Ele não podia processar aquilo. A ideia de que Lucas não era seu filho era um golpe mortal, e todo o amor, todo o sacrifício que ele dedicou a seu filho parecia desmoronar como castelos de cartas. "Mas como assim, Clara? O que você quer dizer?" A voz de Rafael saiu trêmula, cheia de desespero. Ele queria acreditar que havia algum erro, que tudo era consequência do caos ao seu redor. Clara se aproximou,
seus olhos agora penetrantes. Rafael, aquela noite, a missão em que você se envolveu, tudo estava interligado. Lucas, ele é filho de outro homem. Um segredo que você devia saber e que nunca compartilhei para te proteger. Ao me proteger? Ou a você mesma? A raiva incendiou dentro de Rafael. Você me traíra na maior hora da minha vida e agora quer que eu acredite nisso? Não é assim. Eu não tive escolha. A voz dela se quebrou. O homem que eu amei. O homem que Lucas realmente é filho. Ele foi assassinado naquela operação. E eu me casei com você para proteger nosso filho do perigo. Nunca foi para te machucar. O ambiente ao redor parecia girar. O auditório ainda estava caótico. Mas o chão de Rafael se tornou um abismo. Ele viu Lucas olhando para ele com uma mistura de tristeza e esperança. Se isso é verdade, quem sou eu então? O menino murmurou, a voz quase inaudível. Rafael queria gritar, mas nada podia sair. O peso da traição era denso. Silêncio! O encapuzado interrompeu, como se aproveitasse o momento para reforçar sua ameaça. O que importa não é quem é o pai, e sim que ele é parte disso tudo. Rafael, você sabe a verdade. Você precisa decidir do lado que está. E o caos voltou. Policiais da Força Tarefa entraram novamente, mas agora com uma urgência diferente. Um deles gritou: "Vocês precisam sair! A situação está fora de controle!" A sala estava em chamas, totalmente envolvida em tensão. Rafael olhou de cara para Lucas e um dilema se formou dentro dele. Ele tinha a chance de proteger seu filho, mesmo que isso significasse confrontar a verdade devastadora sobre sua identidade. Mas como poderia fazer isso se a própria base de seu mundo estava se despedaçando? Clara, com uma expressão de desespero, puxou Rafael pelo braço. Você não pode deixar que ele leve Lucas. Venha, nós precisamos sair agora! E naquele momento, tudo mudou. O impacto das palavras de Clara reverberou pela sala. Rafael não sabia mais em quem confiar. O encapuzado, que agora parecia um mero peão em todo aquele drama, observava atentamente. As sirenes se aproximavam, e a única certeza que Rafael tinha era que o tempo estava esgotado. "Eu não posso deixá-lo ir!" gritou Rafael, olhando diretamente para Lucas. "Seja quem você for, sempre será meu filho." Mas o movimento dentro da sala tumultuada era frenético. O encapuzado observava, e aqueles momentos de decisão agora se tornavam mais cruciais do que nunca. Qualquer escolha que ele fizesse, a partir daquele instante, poderia destruir todas as esperanças que ainda restavam. Rafael respirou fundo. A decisão que tomasse agora moldaria o futuro para sempre. E a única certeza era de que nada seria como antes. O ar estava pesado de tensão e cada segundo parecia uma eternidade. Rafael sentia o coração disparar enquanto Clara enfrentava o encapuzado, as palavras dela ecoando na mente dele. "Lucas não é seu filho!" Aquela frase detonou uma explosão de emoções, levando tudo o que ele conhecia a um colapso iminente. A confusão se misturava com a dor e Lucas olhava para os dois sem entender. "Pai, o que está acontecendo?" A voz de Lucas era uma mistura de medo e desamparo, e Rafael sentiu a pressão no peito aumentar. Ele queria protegê-lo, mas a verdade pairava como uma sombra ameaçadora, pronta para desmoronar o que restava da sua vida. "Eu não sei!" Rafael gritou.
as palavras saindo num impulso desesperado. Ele olhou para Clara, esperando uma explicação, mas a situação girava fora de controle. O encapuzado, com um sorriso maligno, observava o drama desenrolar-se, aproveitando cada instante de choque. O que vocês não percebem é que não importa quem é o pai, Lucas é a peça central desse jogo. As sirenes estavam cada vez mais próximas, a confusão no auditório crescendo a cada instante. Pessoas gritavam, enquanto outras tentavam se manter calmas. Mas Rafael só conseguia focar em Lucas. Ele era o que mais importava. Rafael deu um passo à frente, decidido a proteger seu filho a qualquer custo. Não vou deixar você machucar meu filho. Se você quer me pegar, precisa passar por cima de mim. Fico feliz que você tenha decidido se juntar a nós, Rafael. O encapuzado se moveu com uma ferocidade inesperada, mas antes que pudesse atacar, Clara tomou a frente. Não, você não vai tocar nele. O ambiente estava prestes a explodir em um combate que faria todos os conflitos da guerra parecerem nada. Naquele instante, algo dentro de Rafael mudou. Ele percebeu que não estava sozinho. O olhar de Lucas, a determinação de Clara e até mesmo os policiais da Força-Tarefa começavam a se unir em busca da verdade. O poder da unidade fulgurou no ar. E mesmo em meio ao caos, uma chama de esperança surgiu. Eu sei que não sou perfeito, Rafael gritou, a voz cheia de convicção. Mas estou aqui e vou lutar por meu filho e por aqueles que amo. Ele se voltou para Lucas, que agora tinha lágrimas nos olhos. Independentemente do que você descobrir, você sempre será o meu filho e sempre estarei aqui para você. Lucas lançou um olhar penetrante e então, em um momento de clareza, algo mudou. Pai, não importa o que aconteça, eu só quero que você esteja aqui comigo. A sinceridade daquela afirmação uniu os dois, como um feitiço que os liga. E o encapuzado, com raiva crescente, percebeu que seu plano estava em ruínas. E então, como um relâmpago em um céu nublado, os porta-vozes da Força-Tarefa avançaram. As vozes autoritárias gritando ordens ecoaram pela sala. Todos no chão! Nós temos a situação sob controle! O encapuzado, em desespero, começou a recuar, mas não antes de gritar. Vocês não sabem o que estão fazendo! Lucas é a chave! Não deixem que ele... Escape! Com a polícia em ação, a atmosfera mudou. Rafael, Clara e Lucas se uniram, formando o escudo humano. Vamos! Temos que sair daqui! Gritou Rafael. E em meio ao tumulto, conseguiram se afastar das sombras, enquanto as sirenes ecoavam cada vez mais alto. Os três deixaram o auditório, cruzando a porta para um mundo externo deslumbrante. A fumaça se dissipou da sala. As cicatrizes permaneceriam visíveis, como um lembrete do que enfrentaram. Rafael pegou a mão de Lucas. Nada será como antes, mas juntos podemos lidar com isso. Ele sentiu o peso da revelação, mas a luz do sol que vinha ao encontro deles parecia trazer uma nova esperança. O passado era complicado e o futuro incerto, mas a família permanecia. E tudo o que restava era encarar o novo amanhecer juntos. Agora, antes que você vá, lembre-se, a história não termina aqui. Você precisa se inscrever no canal imediatamente, para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito e mostra que você está conosco.
Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber o que vocês acharam. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa jornada.